Boa tarde, boa tarde. Todos bem? Muito estresse por aí? Boa tarde. Vamos falar sobre doenças de difícil diagnóstico ou que praticamente inexiste diagnóstico fechado. Dermatite atópica, fibromialgia, enxaqueca. Oi, Lila, boa tarde. Boa tarde, Luzinete. Oi. Gente, de onde vocês são? Vamos dar toquinho na tela para o TikTok espalhar a nossa live? Oi, Fê. Como está aí, Lisboa? E, gente, pega lá o copo de água, pega a garrafinha de água, porque a gente, enquanto vai ouvindo, vai trazendo para consciência alguma coisa, trocando experiência, a gente vai se hidratando. Paraupebas, nossa, que legal, um pouquinho longe, hein? Em Lisboa, chuvosa. Aqui também fez um tempinho frio, mas agora já abriu o sol aqui, 32 graus. Gente, vamos dar dedinho na tela para o TikTok espalhar a nossa live. É muito importante que a gente fale. Deixa eu abrir aqui, peraí, que está rompendo. Pronto. É muito importante que a gente comece a perceber que o nosso emocional ele machuca o nosso corpo. Francisco, um coraçãozinho para você. Eu sou da linha mais séria que de palmas, que amor. A gente ama, a gente gosta das pessoas, a gente respeita. Então, eu ficaria muito contente também com o respeito, com a ética e esse carinho imenso que eu recebo aqui na rede com vocês. Então, um coraçãozinho com muito respeito, porque amar não basta. É isso que eu quero falar com vocês. E você me deu um gancho fantástico, Francisco. Amar não basta. Quando a gente fala que ama e se preocupa com o amor, mas esquece do respeito, também com o respeito das nossas crianças, de quem convive com a gente, as coisas não vão bem. As coisas não vão bem. E essa falta de respeito, que não é falta de amor, presta atenção que eu quero falar com vocês. A falta de respeito com as nossas crianças, que foi o que a gente, em grau maior ou menor, vivemos também, resumindo, né? Porque aqui é uma live, não tem como ser extremamente profundo, mas assim, para que a gente comece a trazer na consciência, quando nós não nos respeitamos, quando nós não respeitamos as nossas crianças, isso gera desconexões e gatilhos para estartar certas doenças, percebe? Então, amor não basta. Eu sou muito grata pelo seu amor, pelo amor de vocês aqui, mas o que preenche o meu coração, o que faz com que eu continue aqui é o respeito e o carinho que eu recebo de vocês. Porque quando a gente fala alguma coisa, né, quando a gente assiste alguma coisa que a gente não concorda, a gente não precisa gastar a nossa energia vital. Percebe? Se eu não gosto, eu passo adiante. Porque se eu fico batendo boca, se eu fico menosprezando a dor do outro, se eu fico colocando a dor do outro de acordo com um modelo de mundo, por exemplo, você tem uma dor quadrada e eu quero que você encaixe nesta dor de taça, eu estou te desrespeitando. Não é verdade? Né? A Carol, a Luzinete. Então, amar não basta. E é esse amar não basta que faz com que a gente adoece. Porque não é que os nossos pais não nos amaram, mas, vírgula, que não vai ser o tópico dessa live, a gente vai colocar isso para outro dia, é fato da violência que as crianças sofrem de verdade. Abuso emocional,
abuso sexual. Isso é uma realidade. E muitas das vezes os pais não protegem a criança porque acha essa ilusão de que amar basta e não leva muito a sério o comportamento, sabe, da criança. Então, isso é um assunto para outra live. Vamos falar aqui de uma condição mais normal, tudo bem? De uma condição que a maioria das pessoas passaram. E se você passou por uma violência muito grande, eu também te convido a ficar aqui nesta live, porque pode te ajudar a você a compreender algumas coisas, percebe? Então, quando a gente fala de fibromialgia, dermatite atópica, púrpura melancólica, enxaqueca. Olha que interessante. O que mais? Enxaqueca, coisas que têm relação com a pele. Voltei, gente. Mudei esse ano. Eu estou tendo um desafio grande com alergia com a minha filha. Isso também é assunto para depois. Então, quando a gente tem fibromialgia, dermatite atópica, dermatite bolhosa, enxaqueca, púrpura rósea, o que isso tem a ver? Olha que interessante. São questões que estão aonde? A flor da pele. Ou na cabeça, né? A enxaqueca, vamos dizer assim, na superfície, e também a fibromialgia, as dermatites, a púrpura melancólica na superfície. É como que é como se o nosso corpo pedisse um abraço. É como que se a gente sentisse falta de colo de mãe. Não que a sua mãe não te pegou no colo, não que você não foi amado, mas lá atrás, em alguma memória celular, porque as nossas células têm memórias, faltou esse colo e essa saudade de colo de mãe. Percebe? Para quem está chegando aqui, eu sou farmacêutica, terapeuta holística consteladora e eu desenvolvi um tratamento natural à base de cereja selvagem, um elixir de cereja selvagem com flores, que é o Floroficor. Eu tenho aqui o Despertar da Alegria. Então, tudo que embasa o meu trabalho como terapeuta holística e farmacêutica, doutora em plantas medicinais, que eu tenho 2 pós-doutorados em plantas medicinais, eu desenvolvi esses tratamentos que tem por base os sintomas, mas os sintomas são mapas. Os sintomas são galhos do que está lá na profundidade, na raiz. Você percebe? Então, quando a gente fala, Fúvia, mas tem a genética. Tem a genética. A genética é 40% do impacto da nossa vida. Os 60% restantes é como a gente vive. Olha o impacto das nossas escolhas. É muito importante, não é? Gente, vamos dar tapinha na tela. A gente vai ficar mais ou menos até 3h20, 3h30, tá? E existem coisas que a gente não consegue mudar. Por exemplo, passado não se altera. Ai, Fuga, eu tive um passado muito dolorido. Eu sinto muito pelo teu passado muito dolorido. Mas não tem como ir lá no seu passado e consertar. Não tem como falar para as pessoas que eram responsáveis por cuidar de você que elas estavam te machucando e fazer com que não te machucasse lá atrás no passado. O passado não se altera. O que se altera é como que a gente enxerga o que aconteceu no passado e a escolha que a gente faz de viver a partir de hoje. Eu tenho um lema, é um lema meu que eu falo que apesar de tudo, eu escolho ser feliz. Não importa o que passou,
Mas hoje eu escolho ser feliz, porque ser feliz é uma atitude, ser feliz é uma decisão diária. E o que essa felicidade, não dos poetas, o que essa felicidade química tem a ver com a gente? Quem assistiu o vídeo aqui que eu falo que descobriram o elixir da vida longa, o elixir da vida boa? Quem assistiu esse vídeo aqui? Alguém assistiu o vídeo que eu falei, gente, descobriram o segredo da vida longa e boa? Alguém assistiu esse vídeo? Então, na verdade, eu vou responder para vocês. É ocitocina, são os nossos neuroquímicos, os nossos. Ai, que legal que você viu, Fê. São os nossos neuroquímicos. Veja esse vídeo, gente, está aqui no TikTok. Que é o nosso neuroquímico da felicidade. Então, a gente precisa ter este neuroquímico muito circulante na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, para que a gente combata o estresse. Porque quando a gente fala de estresse, a gente fala em quê? Em cortisol. Mas o cortisol, ele não é o grande vilão da nossa vida. O colesterol não é o grande vilão da nossa vida, porque colesterol, cortisol, impacta toda a nossa cadeia hormonal e, inclusive, impacta a nossa capacidade cerebral, as nossas sinapses, as nossas bainhas de mielina, entendeu? Então, o cortisol ele não é o grande vilão. Quando que o cortisol se torna o grande vilão? Em excesso. É quando o cortisol está em excesso que ele faz com que ele cause danos no nosso corpo. É mais uma vez a enxurrada química. Quem vem aqui mais vezes, né? Quem já assistiu a minha live, estão todas gravadas lá no YouTube Full Terapia. É a questão da enxurrada química. Você tem um dique que segura toda a tua sujeira emocional e de repente aquilo explode. E quando explode, essa água, essa tromba de água, ela vai estragar, vamos dizer assim, ela vai machucar aonde tem mais fragilidade. E é aí que entra o nosso histórico familiar e a nossa genética. É quando explode o dique emocional das nossas águas emocionais que essa tromba de água emocional vai machucar, ela não vai machucar aleatório. Ela vai machucar aonde existe a fragilidade genética, a fragilidade do histórico familiar. É como uma tragédia, mas que vocês irão entender. Lembra do início do ano, quando teve lá a enchente em Petrópolis? Que de repente aquela água, de repente, chega carregando tudo. Quem mora nesses locais, quem mora em Petrópolis, quem mora em Teresópolis, sabe que todo início do ano, que é o início das águas, é complicado. Então, se é uma pessoa que tem condições, uma condição razoável, tá? A pessoa que tem condições de mudar de lugar, mudar de cidade, fazer um muro mais alto, reforçado, colocar portas reforçadas. O que essa pessoa, ela já passou por aquilo, ou ela conhece o histórico daquilo, não necessariamente ela precisa ter passado, tá? Ela se prepara. Agora, ela se prepara só tendo medo e ficando dentro de casa? Isso é se preparar para algo? Quando a gente sabe que existe a possibilidade de algo que já aconteceu com a nossa família, que já aconteceu na cidade, você se protege se escondendo? Ou você se protege tendo ações para que aquilo te cause o menor dano? Olha que interessante.
Como que a gente protege da vida? Como que a gente protege uma criança? A gente protege uma criança do mundo escondendo ela de casa ou ensinando para ela o que é legal, o que não é legal, quais são as possibilidades de defesa dessa criança. Por exemplo, eu falo para minha filha, ela tem 5 anos, eu falo, olha, se acontecer alguma coisa, você grite como se não tivesse amanhã, porque bater não tem força, mas gritar tem. Percebe? Então, é isso que eu falo de trazer para a consciência. É isso mesmo, Fê. Tem que agir. Não é escondendo. Quando você tem um histórico familiar na sua família, quando você acredita que tenha uma fragilidade genética, como que você se organiza para que esta fragilidade genética continue silenciada? Porque o gene, ou ele é ativo, ou ele é silenciado. A partir do momento que o gene está ativo, silenciar demora um pouco mais tempo. Por quê? Ele já saiu da inércia, vamos dizer assim. É como se fosse uma roda muito emperrada e você precisa de muita força para girar esta roda. Mas a partir do momento que esta roda começou a girar, você precisa de muito mais energia para frear esta roda. Não é assim na física? Quem gosta de física, gente, sempre bebendo água. É assim com as nossas emoções. Eu estou começando a falar da pele, do que está na superfície, não porque é menos importante ou porque é mais importante, mas é algo que de difícil diagnóstico, percebe? Fibromialgia, recentemente, eu trabalho com terapia desde 1997, né? Já tem mais de 20 anos aí. E também eu sou farmacêutica desde 2000. Então, tem mais de 20 anos nessa estrada de terapia e de farmácia clínica. O que acontece? Existem coisas de difícil diagnóstico. E há muito tempo eu falo de tanto ler, de estudar, de juntar as informações, que tudo isso é dor de tristeza. Tristeza não causa só depressão na nossa vida. A depressão é um sintoma da tristeza. Mas outro sintoma de tristeza profunda é fibromialgia, enxaqueca, dermatite atópica, púrpura melancólica. São outros sintomas. Então a gente fala, poxa, eu tenho dermatite atópica, mas eu não sou depressiva. Você não precisa estar num quadro de depressão para desenvolver a dermatite atópica ou a púrpura melancólica. Porque são galhos da mesma raiz, que é a raiz da tristeza. E se a gente olhar um pouquinho mais a fundo nessa raiz, pela teoria sistêmica, da qual eu acredito que faça muito sentido, mas existem mais de 300 linhas terapêuticas, então nem tudo fará sentido para você e está tudo bem. Está tudo bem, mas se você escuta, se você traz para consciência, por exemplo, você sofre com dermatite, com fibromialgia, depressão, enxaqueca. Quando você traz para consciência, ocorre um rearranjo químico neural, e esse rearranjo químico neural, essa consciência do seu sintoma, faz pequenas alterações químicas. E essas pequenas alterações químicas te ajudam na ação de sempre diminuir o dano desses sintomas. Porque quando a gente fala cura, por exemplo, eu há muito tempo atrás
eu desenvolvi desidrose. Vocês sabem o que é desidrose? Que também está na superfície do estresse, da tristeza. Então, eu conheço também isso na pele. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem umas bolinhas aqui. É que é bem difícil de enxergar, tá vendo? Aqui. E a pele fica um pouquinho mais grossa. Antes, isso aqui ficava muito vermelho, mas foi numa época que a gente nem tinha acesso ao celular, a essas câmeras super modernas. Então, eu não tenho foto. E faz biópsia, faz tudo e ninguém encontra nada. Entendeu? Por quê? Isso é de estresse. É a tristeza que é o gatilho e faz com que machuque a pele. Então, a nossa pele, ela está comunicando para a gente. Olha que legal, a nossa pele está comunicando para a gente. Quando a gente precisa mudar de abordagem terapêutica, é importante, desculpa, não é preciso não. É importante que a gente conheça várias abordagens terapêuticas para que a gente olhe toda a nossa questão por vários ângulos. Às vezes você está na terapia só olhando por este ângulo e você não consegue avançar. Aí um pouquinho que você faz é isso aqui. E outras abordagens terapêuticas faz com que você comece a olhar aquela dificuldade por outros ângulos. Aí você acha que você olhou todos os lados e de repente existem outros ângulos para serem observados. Percebe? Olha que interessante, não é interessante? Então, é importante que você se permita outras terapias, mas atenção, terapias razoáveis, terapias que faz sentido para você. Percebe? Por exemplo, mulher. Eu não aconselho mulher a fazer terapia que precise se despir com homens. Ah, Fúvia, mas ele é terapeuta. Tá, mas você é mulher. Fúvia, eu acho que precisamos de certos cuidados. Não estou falando que a pessoa é ruim. Eu só estou falando que eu prefiro, eu escolho não me colocar em situação difícil. É uma escolha, percebe? Mas se você gosta, por quê? Aí é que está no seu coração. Se você gosta, tudo bem. Por exemplo, terapias que machucam o corpo. Eu nasci com 3 hérnias de disco, Fúvia. E em 2005 que eu consegui resolver esta terapia, não sem dor, que foi a reflexologia corporal, muito dolorida, mas muito dolorida no começo e depois é melhorando. Por exemplo, o meu corpo não se adapta com a acupuntura. Eu fiz muito tempo acupuntura, mas por algum motivo o meu corpo não se adaptou à acupuntura. Quer dizer que a acupuntura não serve? Não, nada a ver, gente. Quer dizer que para mim, para o meu estilo de vida, para o meu biotipo, para aquilo que eu tenho dentro da minha carga emocional, da minha carga racional, aquilo não me ajudou da maneira que eu esperava, mas com certeza um pouco sempre ajuda. Por exemplo, este ano passado, entrou muito a moda da ozonioterapia. Eu tenho colegas que trabalham com ozonioterapia. Eu, Fúvia, faria a ozonioterapia retal? Não, porque Fúvia, eu acredito que eu não preciso me expor, eu não preciso me colocar numa situação estranha para fazer uma terapia, sendo que tem outras terapias com resultados semelhantes. Mas existem pessoas que são super afim disso. E está tudo bem. A gente não precisa julgar as pessoas. Por isso que quando eu falo assim,
Procure uma terapia que faz sentido para você. É por isso que quando a gente vai buscar a terapia, a gente precisa conversar, tirar as nossas dúvidas, fazer perguntas básicas como que se precisa tirar a roupa, quanto tempo dura, quanto tempo eu vou perceber melhora, se é dolorido, se não é dolorido, o quanto custa também. Está fazendo sentido para vocês? Então, quando a gente fala de essas doenças, a flor da pele, que é a púrpura de melancolia, as dermatites, tanto a seborreica quanto a atópica, a bolhosa, tipo herpética. Sabia que tem uma dermatite que parece bolhas de herpes, mas não é herpes? E detalhe, esta dermatite tipo herpética, sabe o que pode ser? Reação ao glúten. O glúten, para algumas pessoas, faz essa dermatite bolhosa tipo herpética. A minha filha de 5 anos faz. Entendeu? Essa reação bolhosa. Então, há um glúten. Por isso que a gente precisa sempre trazer para a consciência e nos observar, porque aí você fala assim, Fúvia, mas eu fiz todos os exames, eu fiz inclusive o exame de glúten e não deu nada. Pois é, todos esses exames são inconclusivos. O que quer dizer com essa palavrinha? Inconclusivo. Mesmo que você faça biópsia da pele, biópsia da mancha, biópsia da bolha, pode não dar nada. Nada. Aí você pega um médico mais desavisado, não é que ele seja um péssimo médico, mas às vezes ele não faz parte da clínica dele, aí ele fala assim para você: isso não é nada. Isso é virose, vamos brincar assim. E você vai tomando corticoide, antibiótico, e cada vez que você tem uma crise emocional, um aborrecimento ou um gatilho deste seu emocional, a sua pele explode novamente. Aí você fica chateada, fala: caramba, como que não é nada? Olha aqui a minha pele, olha aqui o meu pé todo roxo, olha aqui o meu braço todo roxo, olha a minha pele cheia de bolha. Como que não é nada? É interessante, não é? Porque não é. Porque, gente, medicar, postura terapêutica depende muito da escola que o profissional fez, sim, e muito também da visão de mundo daquele profissional. Se você tem o azar de confiar a sua vida num profissional pessimista, ele não vai te dar esperança de nada. O seu tratamento, que poderia ser uma abordagem mais leve, pode se tornar uma abordagem mais pesada, porque o profissional que você escolheu para cuidar de você é pessimista. Olha que interessante, porque somos humanos. Por isso que é muito importante você escolher em quem você vai confiar a sua saúde. E outra coisa, quando eu falo assim, questione o seu médico. Muitas pessoas já faltaram com educação comigo aqui, porque eu falo, questione o seu médico. Gente, não é para brigar com o seu médico. Não é para você falar que eu vi no YouTube e você não é médico. Mas o questionar é perguntar, mas doutor, por que isso? Mas não pode ser aquilo outro? E se você não se sentir convencido, convencida, você tem todo o direito de procurar uma outra abordagem. Percebe? Se aquele médico, se aquele profissional não está. Se você acredita que aquele profissional nem olhou para você
não olhou sua língua, não ouviu o seu histórico, não perguntou como você se alimenta. Ai, Fulvio, nenhum médico mais faz isso. Faz sim, faz sim. É que a gente está se permitindo nivelar por baixo, mas a gente tem que nivelar por cima. Então, quando eu falo assim, tem algo de difícil de diagnóstico, procura, quem que está aqui vai sempre lembrar. Um nutrólogo, não é nutricionista, é um médico nutrólogo, tipo Lair Ribeiro. Aí esses vocês conhecem. Então, nutrólogo, o Dr. Jair Ribeiro, ele é oncologista e nutrologista, e também um médico, uma médica homeopata, porque lá na homeopatia, o médico homeopata, ele vai olhar sua língua, ele vai olhar o seu tom de pele, os seus olhos. Você não é simplesmente um exame, porque para essas doenças que eu estou falando aqui, dermatite atópica, seborreica, dermatite tipo bolhosa, até alergia ao glúten, fibromialgia, não tem exame específico. Não é um parasita que você vai lá no laboratório e depois você recebe o que está acontecendo, quais são os parasitas que você tem no seu corpo. Não é uma diabetes, uma taxa glicêmica que está descompensada. Percebe? Então, o laboratório não tem meios, não, ainda, né? Porque a ciência ela sempre evolui. Ainda não é possível ter esses diagnósticos do impacto da nossa tristeza, da nossa raiva, da nossa mágoa dentro do nosso corpo. Aqui eu estou falando da tristeza, da tristeza. A tristeza, principalmente aquela tristeza que é uma saudade de colo de mãe, ela vai conversar com a gente como? A causa é a tristeza. Como que ela vai falar para você? Olha, Fê, olha, Adri, olha, Júlia, olha, Francisco, olha, Cida. Como que ela vai falar para você? Olha, algo não está legal. Olha, você se aborreceu demais, você ficou triste demais. Como que ela vai conversar com a gente? Fibromialgia, dermatite atópica, dermatite seborreica, púrpura de melancolia, enxaqueca, desidrose e depressão. Fúvia, mas são coisas tão diferentes, são sintomas diferentes da mesma causa, que a causa é tristeza. Por exemplo, uma mulher que tem uma mágoa, que eu até tenho um vídeo lá no YouTube que eu chamo de mágoa ancestral. Quando a mulher tem uma mágoa, que às vezes essa mágoa não é só dela, vem da mãe, da avó, da bisavó, essa mágoa vai explodir em outros sintomas. Quais são os outros sintomas dessa mágoa no corpo feminino? Miomas, né? Endometriose, falta de prazer na vida, menopausa difícil, menstruação difícil, porque é como se a gente tivesse mágoa de menstruar. Percebe que é a mesma linha, mas com sintomas também diferentes, de uma mesma raiz, que é a mágoa. Hoje nós estamos falando da tristeza, da saudade de colo de mãe. Tá? Estão todos bem, gente? Vamos ver se a gente consegue chegar nos 10k de curtida? Saúde e cadê a água? Tem gente que fala assim, eu não gosto de água. A água não tem que gostar, a água tem que beber. Simples assim. Tudo bem aqui, gente? Alguém quer falar alguma coisa a respeito deste tema? Tem alguma dúvida? De forma geral, para todo mundo que está aqui, que não tem apenas esses sintomas ou tem sintomas diferentes como doença ao longo da vida,
Como que a gente mantém a nossa saúde? Como que o pacote máximo, vamos dizer assim, o pacote máximo de como que a gente mantém a nossa saúde. Primeira coisa que é universal é esse líquido aqui. Ah, Fúvia, mas eu tomo chá o dia inteiro. Ah, Fúvia, mas eu tomo suco o dia inteiro. É a mesma coisa que tomar isto daqui? Não. Porque o suco está cheio de açúcar. Às vezes o chá que você faz, você está fazendo de forma equivocada. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso, exemplificando com a camomila. Tá? E refrigerante, então, piorou, né? Quem substitui a água por refrigerante, as coisas não são boas. Tem gente que bebe refrigerante como se fosse água. Tá errado. Tem que ser o contrário. O refrigerante tem que ficar lá no final de semana, numa data especial. Não pode comprar em casa. Ai, o meu filho só toma refrigerante. Quem que compra o refrigerante? Ah, meu filho só toma suco. Quem que compra o suco? É o filho? A gente tem que ter responsabilidade com a nossa saúde e com quem depende da gente. Não gosta de água? 600 ml de manhã ou uma garrafinha. Ó, esta daqui tem 510 ml. Eu tomo de manhã, eu tomo ela mais metade, que é um pouquinho mais de 100 ml. Então dá um pouquinho, dá quase 700, 800 ml de água. Quanto mais, melhor. E nessa primeira água, em jejum, eu coloco as minhas 7 gotinhas de floral. Sim, porque eu tomo floral, estamos na matéria, também temos coisas conflituosas para resolver dentro de nós. Todo mundo tem. Até o Papa Francisco, aquele querido do Papa Francisco, há muito tempo atrás ele fez psicanálise e aí perguntaram para ele, mas um santo homem indo para a psicanálise, ele falou: eu também tenho questões conflituosas aqui dentro. Somos humanos. Somos humanos. Percebe? Então, a primeira questão, quer manter a saúde? A primeira questão é a água em dia. Começa de manhã já bebendo toda essa água. Aí, outra coisa, vai te ajudar a emagrecer. Ponto. Porque o sinal de fome e de sede para o nosso corpo é praticamente o mesmo. Às vezes você fala, nossa, eu sempre estou com fome. E às vezes é sede. Tome mais água e perceba que não era fome, sede. Olha que interessante. Tá? Outra coisa que faz com que a gente não exploda o nosso corpo é ter inteligência emocional. E como que a gente tem inteligência emocional? A partir de leitura, a partir de autoconhecimento, a partir da autoescrita, de você escrever aquilo que não está bem com você, terapia, a psicanálise, a psicoterapia lá com o psicólogo, o autoconhecimento, porque e perceber que nem tudo merece a nossa energia, gente. Principalmente isso daqui, ó, aqui na internet, nem todo mundo merece a nossa energia. Tem espírito aqui, tem pessoas dentro da rede, vampiras, que brigam com você, te colocam numa situação de raiva e você fica teclando com aquela pessoa. Sabe o que está acontecendo? Você está alimentando aquele vampiro energético com a sua energia vital. Aí você está perdendo a sua energia, perdendo a sua paz, e o outro que está do outro lado, que você nem conhece, às vezes é um nome fake, um perfil fake, ele tá lá sugando toda a sua energia e você caindo que nem um patinho. Ai, eu vou lá. Para com isso.
Nem todo mundo merece a nossa energia vital. Essas discussões, quando a gente precisa mostrar o nosso ponto de vista muito contrário ao outro, isso tem que ser algo muito pontual, com pessoas que você tem confiança, que vai respeitar a sua opinião, onde a conversa será uma conversa produtiva, por exemplo. Eu não concordo com o seu ponto de vista, mas eu respeito o seu ponto de vista. Agora você fica na internet com qualquer um, com qualquer zombeteiro, qualquer vampiro de energia, você fica borbulhando, porque borbulha o estômago. E aí? Quem já passou por isso? Não borbulha o estômago? A raiva não borbulha o estômago? Parece que vai explodir um vulcão? Não é assim? Você ficou lá, toda descompensado quimicamente, e a pessoa saiu felicíssimo, porque era isso que ela queria, roubar a sua energia. E isso no macro, né? A inteligência emocional é também perceber que pessoas que convivem com a gente também são humanos, também estão na matéria e são falhos como nós, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós. Isso não quer dizer que você precise ficar convivendo com essa pessoa enquanto essa pessoa te maltrata. Agora, Fúvia, eu não tenho como me mudar e algum parente meu me faz muito mal. É desenvolver mecanismo, presta atenção no que eu vou falar agora, é desenvolver mecanismo para não levar essa agressão desta pessoa para o pessoal. Sabe por quê? Quem muito fere já foi muito ferido. E é uma pessoa que não olhou para si, uma pessoa que não aceita cuidar de si. Então ela sai ferindo, destruindo tudo e todos. Sim, tem gente que é assim, tem gente que é um rolo compressor. Tem gente que onde passa arranja uma confusão, arranja uma forma de desestabilizar. É verdade, visitar só nas festas, no aniversário, sabe aquela coisa? Vai no café da tarde no domingo, leva o bolo, faz um café, toma o café, toma um bolo, dá um abraço e volta para casa. Você cumpriu o seu papel social, você cumpriu a sua generosidade da parentalidade, porque também podemos ser generosos, mesmo com pessoas que às vezes não são tão agradáveis assim, mas é nosso parente, não é verdade? Você leva o bolo, é uma tática boa, né? Faz o café, na hora que acaba o café, que começa, já tomou o café, o assunto começa a ficar um pouquinho mais demorado, já passou a alegria da mesa da comida, porque a comida gera uma alegria ali naquele momento. Vai embora, porque isso não vai te ferir e você estará honrando aqueles que vieram antes de você. Que é lá o início da nossa live, amar não basta? Lembra que o Francisco falou que me amava? Eu falei, Francisco, eu sou muito grata, mas eu sou muito grata que você está aqui porque você me respeita. Amor não basta. Às vezes os nossos parentes, eles amam verdadeiramente a gente, mas eles não conseguem compreender o que é respeito e ética, porque, de certa forma, eles estão presos na criança que também não soube receber, não recebeu respeito e ética. Existe os perversos? Existe. Aí os perversos você se afasta mesmo. Aí só no Natal, 2 horinhas e olhe lá. Mas essas pessoas muito
radicais, às vezes, né, que nos feriu de certa forma, mas não fez uma ferida aberta, porque temos que respeitar quem foi ferido na infância. Não tem dessa de que, é teu pai e tua mãe, por favor. Dependendo do grau dessa ferida, não vou falar aqui para não cair a live, mas vocês conseguem entender um pai, um avô, uma mãe que machuca na carne uma criança? Essa criança ela não precisa ter raiva, porque a raiva envenena o corpo, mas ela não é obrigada a conviver com esse tipo de gente que machucou. Eu não sou uma terapeuta que acha que tem que amar o pai e a mãe, não. Lá, para quem é cristão, lá nos mandamentos de Jesus, o que ele falava? Honrar pai e mãe. Ele falou que era para amar? Ele falou que era para conviver intimamente? Ele falou que você tinha que aguentar as grosserias do pai, da mãe, do parente? Não. Honrar é diferente de amar. Honrar é diferente de conviver. Honrar é diferente de aceitar ser maltratado. Percebe? É um assunto cascudo, é um assunto difícil que a gente vai falar outro dia, tá? Hoje só estou dando pequenas nuances. Então, quando a gente fala do nosso sistema emocional, nós precisamos ter clareza de tudo isso para que o nosso conjunto de saúde seja construído. Então, água, inteligência emocional. Sabe aquela inteligência emocional que acho que foi a Frida Kahlo que disse que aonde o amor não está sendo mais servido, a gente precisa se levantar? No banquete onde não tenha mais amor, a gente precisa se levantar? Acho que foi Frida Kahlo que disse isso. E é exatamente isso. Agora, não é você ficar brigando, ficar trocando farpas, porque isso também te machuca lá. A Fê confirmou aqui que foi a Frida Kahlo que falou. Tá? Respira. E eu acredito, eu sou de uma linha terapêutica, tanto farmacêutica como terapeuta holística, que temos duas possibilidades de doença. Ou estamos sendo envenenados, ou o nosso emocional está nos envenenando, ou uma combinação dos dois. Então, como que é esse negócio de estar sendo envenenado? Essa questão de estar sendo envenenado são os embutidos, comer coisas muito industrializadas, desembrulhar mais, descascar menos, entendeu? No sentido que precisamos de mais frutas, legumes, comida de verdade. Foi a Nina Simone, olha lá, a Fê já pesquisou, obrigada. Nina Simone. Ai, também é maravilhosa, né? Nina Simone é tudo de bom. Para quem fica aí a dica para quem não conhece. Então, o que acontece? Nós precisamos comer coisas de verdade. Vou contar aqui um segredo para vocês. Eu não me dou com coisas ácidas. Eu não me dou muito com limão. Quando pimenta, limão, pimenta, rúcula, que tem essa coisinha mais ácida, assim, quando cai aqui na garganta, às vezes, se está muito forte, me dá até crise de tosse, sabe? Eu engasgo mesmo. Mas eu como, mesmo assim, de vez em quando eu como rúcula, não uma bacia de rúcula, mas eu como 3 folhinhas quando eu faço a salada ou eu vou num restaurante que tem. Aí não estou muito afim, por exemplo, de abóbora, beterraba, exemplos. Mas eu sempre coloco 1 ou 2 pedacinhos. Porque temos que ser inteligentes para nossa alimentação. Não, eu só como aquilo que eu gosto. Por exemplo,
Se eu deixar para minha filha de 5 anos escolher o que ela vai comer, ela está no momento do macarrão. Todos os dias ela quer macarrão de manhã e batata frita de noite. É razoável uma alimentação assim, principalmente para um corpo em construção? Não é possível, gente. Não tem como construir saúde comendo macarrão branco ou ao sugo e batata frita à noite. Ah, onde não puderes amar, não te demores. Ah, legal. Obrigada, Nana. Obrigada, Fê. Muito legal. E a Nina Simone, então a Nina Simone disse que onde o amor não está sendo servido, se levante. E a Frida Kahlo falou: aonde não puderes amar, não te demores. Muito legal. Então, o que acontece? Para nossa construção de saúde, nós precisamos ter um comportamento adulto. Adulto. Eu não gosto de água, mas eu sei que eu preciso beber água. Então, eu vou fazer uma escolha consciente de que toda manhã eu vou beber a minha garrafinha de 500 ml de água. Eu não gosto de água, mas eu vou beber 500 ml de água toda manhã. Aí antes do almoço mais 500, à tarde mais 2, 1 litro. Aí à noite eu não preciso beber tanto, eu já garanti a minha ingesta de água durante o dia. E à noite eu não bebo tanto para o quê? Simplesmente não precisar levantar para ir ao banheiro. Simples assim, porque se você dorme com a bexiga cheia, vai atrapalhar o teu sono. Aí você vai ter que levantar para ir beber água. Percebe? Então, são 3 coisas que é beber água, ter inteligência emocional e ter escolhas conscientes de acordo com a comida. Agora, quando você não está conseguindo fazer escolhas conscientes no sentido de que tem uma caixa de chocolate, vou dar um exemplo. Tem uma caixa de chocolate. Você sabe que você está acima do peso e que você poderia comer 1 ou 2, mas você faz o quê? Come a caixa inteira. Isso é a compulsão. Aí você precisa de ajuda. Aí que entra a inteligência emocional do tipo, eu não consigo sozinha. Eu preciso de ajuda para lidar com aquilo. Não é verdade? Estão acompanhando o raciocínio, gente? Sim? Então, quando a gente fala de qualidade de vida, por exemplo, uma pessoa que todo dia ela come cápsula de cúrcuma, curcumina, cápsula de licopeno, vitamina D, todo dia ela tem um arsenal de cápsulas, mas ela não bebe água, tá sendo de muita ajuda aquelas cápsulas que ela está gastando, vamos dizer assim, investindo em saúde? Não muito. Se ela não toma essas cápsulas, vamos dizer assim, mas também não come bem, não adianta beber 3 litros de água. É o equilíbrio das 3 partes. Agora vamos falar do nosso emocional que nos adoece. Eu gosto do exemplo do escritório, da inteligência emocional. Nós precisamos nos comportar como adultos. Não tem nenhuma criança aqui. Eu não aceito criança nas minhas redes. Se vem criança aqui, é porque passou despercebido ou é alguém desavisado. Aqui é conversa com adulto, com quem tem a condição de cuidar de si. Não depende de ninguém, vamos dizer assim. Então, somos adultos, precisamos ter uma postura adulta no sentido do quê? Não fazer tempestade em copo d'água. Não se ofender por qualquer coisa, gente. Quando a gente se ofende por qualquer coisa,
É a nossa criança ferida que está no comando da nossa vida. Simples assim. Se você é uma pessoa melindrosa, se tudo te ofende, se você como adulto, se tudo te ofende, quem está no comando da sua vida é a sua criança insegura. E a pessoa que quer mostrar muita força, eu vou lá, eu faço mesmo, também quem está no comando é a criança insegura. Uma coisa é a gente ter energia para conversar. Por exemplo, eu tenho energia para falar. Porque eu falo assim mesmo. Não é filtro, não é nada. Não é tipo, eu falo assim. Aí a minha família que me conhece há 46 anos, que eu tenho 46 anos, fala assim: Nossa, Fúvia, calma. Ué, mas eu estou calma. Eu falo com energia. Como todos falam aqui com energia, eu brinco, porque a gente tem muito dessa coisa do italiano e tal. E eu falo, gente, todo mundo fala como eu. Percebe? Então, aí quando eu falo umas verdades, calma, eu falo, não tô brigando, não, gente. Eu falo assim mesmo. E está tudo bem. O que eu estou falando é a pessoa que quer fazer a sua opinião prevalecer. A pessoa que é muito raivosa, sabe? E sai atropelando tudo e todos. Isso também é uma característica que a criança que está no comando, a criança ferida, gostando ou não gostando, faz parte. Vamos dar toquinho na tela para ver se a gente chega nos 10K. Tá no 4.1 aqui. Não sei como que está aí para vocês. Tudo bem até aqui? Sejam todos bem-vindos. Quem está chegando agora. Então, o que que acontece? O nosso emocional, o nosso emocional, ele nos adoece. E existem a 11K, nossa, aqui está como 4.1. Ah, que legal, obrigada. O nosso emocional, ele nos adoece. O nosso emocional, quando a gente cai numa provocação, vamos dizer assim, quando a gente cai numa provocação, que aquilo ferve a nossa bile e a gente fica por dias remoendo aquilo, nós perdemos. Nós perdemos saúde. Por quê? Aquele sentimento, aquela bile que está fervendo, aquela mancha no rosto que saiu, as bolhas de dermatite, a escamação da dermatite, a enxaqueca, perdemos. Não é assim? Fúvia, como que a gente acalma, então? Como que a gente vive com esse gene ativo? O gene ele foi ativo. Como que a gente vive e para que o dano seja menor? Percebe? Porque o gene ele já foi ativo. Como que a gente busca silenciar este gene para causar menos dano na nossa saúde? A inteligência emocional. E quimicamente, o que a gente pode fazer de ingesta para quimicamente limpar, aí é limpar o dano já causado pelo nosso sistema emocional. São as substâncias antioxidantes, os sucos vermelho escuro, roxo, amora, uva, mirtilo, os vinhos de boa qualidade, as substâncias que são antirradicais livres, que são os antioxidantes. Sim, ajuda, porque vai limpando as células que estão aí, né, livre na nossa corrente sanguínea, livre no nosso corpo, criando dano oxidativos, que tudo, no final das contas, é química, tá? E outra coisa,
garantir que a sua vitamina D corporal esteja não no 26, que é o mínimo, mas lá no 30, 35, 40. Quando a pessoa tem doença autoimune, que aí essa vitamina D precisa estar lá no 60, 70. Mas aí precisa do acompanhamento médico, percebe? Tá? Aí já é uma outra live, vamos dizer assim. Mas para que a gente tenha saúde e que a gente diminua o nosso dano oxidativo, vitamina D lá, mais ou menos em 30, muita água e substâncias antioxidantes. Agora, adianta tudo isso sem investir em inteligência emocional? Não. E como que a gente investe em inteligência emocional? Aqui no Linktree, na minha bio, e eu vou também colocar depois para vocês, num vídeo, é o link do e-book gratuito do Floral F-Core. Esse e-book gratuito do Floral F-Core, vai lá e leia os tratamentos, porque para cada sintoma tem um aspecto de autoconhecimento, de autogestão, para que você comece a colocar na consciência. E quando a gente traz para a consciência de que, poxa, eu estou com fibromialgia, eu estou com dermatite porque eu estou muito triste, isso é tristeza, e também porque me falta um pouco do colo de mãe. Quando eu trago para a consciência, essa consciência, ela libera algumas condições, ela modifica algumas condições químicas que vai atrás de limpar a nossa sujeira emocional, decodificada como radicais livres. Tá? E aqui na Full Therapy, no Floral Ficor, para fibromialgia, dermatite atópica, púrpura, melancólica, enxaqueca, depressão, o despertar da alegria, porque o Floral Ficor é um elixir de cereja selvagem, então ele é altamente antioxidante. E a caixinha são 4 vidros, é uma construção energética. Mas temos os individuais. Então, para quem tem essa questão que está aqui, esse bloqueio na tristeza, no chakra cardíaco e na laringe, é o Força Vital. Quem acha que está tudo ruim, que precisa de várias coisas, é o Fórmula de Urgência, porque o Fórmula de Urgência, ele alinha todos os chakras, tá? E o Força Vital é o cardíaco, o timo. Sabe quando a gente fala, ai, que aperto no coração, que tristeza, essa angústia no coração? Na verdade, não é bem no coração, é no timo, é no chakra do timo, que é o Força Vital. Ah, Fúvia, você está aqui para vender? Não. Eu preciso mostrar para vocês possibilidades daquilo que eu tenho, que eu acredito, que eu confio, porque fui eu que desenvolvi. É como que se a sua vizinha vendesse brigadeiro e você está lá com uma vontade danada de comer brigadeiro, mas não sabe que a sua vizinha tem brigadeiro. Percebe? Então, por isso que aqui no final das lives eu sempre falo aquilo que eu tenho, eu indico, porque ninguém é obrigado a nada. Mas eu preciso mostrar para você que aqui também existe essa possibilidade, que é o elixir de cereja selvagem, junto com as minhas tinturas florais, para fibromialgia, dermatite, enxaqueca, depressão, é o despertar da alegria. Ou pode fazer junto o Força Vital, pode fazer junto também, quem quiser, tá? Porque senão como que você vai saber, não é verdade? E da natureza como um todo, água, vitamina D e à noite chá de camomila, o chá de camomila bem fraquinho e um suco de amora, uva rosada, não é a uva verde, é a uva rosada, a uva roxa, aquela uva de Natal, que são substâncias antioxidantes. Tudo que tem essa coloração vermelho bem escuro é antioxidante, é o que a gente precisa para
limpar a enxurrada química que a nossa tristeza espalha no nosso corpo, como se fosse uma sujeira de água de enxurrada. Quando vem a enxurrada, quando acontece uma enchente, em segundos a enchente destrói tudo. Mas é na mesma velocidade que a gente limpa a sujeira da enchente? Quem aí já teve a triste experiência de enchente ou assiste na TV? A enchente, ela chega destruindo em segundos. Agora, para limpar toda a sujeira que a enchente causa, é na mesma velocidade? Não. E é assim a nossa enxurrada emocional. Olha que interessante. A nossa enxurrada emocional, o nosso destempero emocional, a nossa tristeza, a dificuldade de não fazer tempestade em copo d'água, faz com que ocorra uma enxurrada química, como se fosse uma enchente química de radicais livres. Esses radicais livres, eles vão se grudar aonde? Aonde existe o nosso histórico familiar, aonde existe a nossa fragilidade genética. Então, essa enxurrada de radicais livres, ela se espalha no corpo e vai mais facilmente aonde tem a fragilidade genética. E a gente precisa do quê? De faxineiros para tirar tanto a nossa enxurrada, a nossa sujeira química, como também construtores de diques ali aonde foi sensibilizado. E qual a terapia? Qual a terapia que faz com que a gente limpe os radicais livres e construa muros aonde existe a fragilidade genética a partir dessa enxurrada química? O elixir de cereja selvagem F-Core. Nanda, põe aqui floralfcore.com, por favor, para as pessoas verem, para quem está aqui, passar por aqui. Percebe? Então é muito importante que a gente tenha essa competência. E outra coisa, você está lá no seu serviço, você está na sala da sua tia e chega uma pessoa e só fala um oi e passa. Como que é a sua reação? Você olha e fala, nossa, o que será que aconteceu com fulano? Acho que eu vou fazer um suco, vou fazer um chá e vou lá perguntar, né? Colocar minha solidariedade para ver se eu ajudo. Ou a sua resposta é, nossa, fulano dormiu de calça jeans. Dormiu comigo? Aí vai lá na mesa da colega. Você viu fulana? Chegou, não deu nem bom dia. Dormiu comigo? O que eu fiz para ela? Olha como que a pessoa vive num modus de que o mundo gira num umbiguinho dela. Olha que falta de maturidade emocional. Quer dizer, a pessoa chega no trabalho, às vezes quebrou o carro, às vezes o filho ficou doente, está preocupado, brigou com a esposa, alguém faleceu, né? Que você não sabe. A pessoa chega um pouco atordoada, um pouco chateada. Aí, ao invés da gente ter maturidade de perceber que algo aconteceu com aquela pessoa, não, a gente não tem a maturidade, nossa, aconteceu algo com fulano. Aí a gente age com o nosso umbigo. Nossa, por que não me deu bom dia? Olha lá, fulana, não me deu nem bom dia. Eu que faço tudo para ela, para ele. É bem infantil este comportamento. Desculpa, gente, mas eu preciso despertar, plantar uma sementinha para quem assistir essa live depois ou estar aqui assistindo, se tem esse comportamento de que tudo é a partir do umbigo, do seu próprio umbigo, dá tempo de mudar. Dá tempo de falar, nossa, não, realmente, que coisa chata. Eu vou lá
E fulana, tá tudo bem? Quer um chá, uma água? Olha, se precisar, eu estou aqui, tá? Percebi que você não chegou bem, que você chegou um pouco avoada, um pouco estressada. Como que eu te ajudo? Olha que comportamento bacana, não é? E quem que tem esse comportamento? Às vezes até a gente mesmo não está num bom dia porque não somos máquinas e tem dia que não estamos bem. Aí nós mesmos chegamos no emprego com a cabeça a mil, ou chateado que as coisas não saíram como a gente gostaria. Aí tem que lidar com um colega infantil que acha que o mundo gira em torno do umbigo dele. Aí esse colega fala mal de você, ri de você pelas costas, aí começa a fazer um monte de piadinha, né? E você tá tão chateado e por fim você fica mais chateado ainda porque não teve nenhuma alma abençoada, os evoluídos, como a Fê aqui tá falando, os evoluídos para falar: poxa, a Fúvia não veio bem hoje. O que será que aconteceu? Quer um pouco, quer conversar, quer tomar, quer ir lá na cafeteria tomar um café, um chá, quer conversar um pouquinho? O mundo seria mais fácil se todo mundo olhasse para si, cuidasse das suas feridas, porque é uma realidade. Tem um vídeo do Karnal que eu gosto muito e é aquilo que eu acredito, que quem está feliz não tem tempo para apurrinhar a vida do outro. Quem está feliz cuidando da própria vida não fica com picuinha na vida do outro. Então, sim, a busca da felicidade também é a busca de um mundo melhor, porque pessoas felizes não ferram com a vida de ninguém. E se ferra com a vida de alguém, tenta consertar, vai lá, pede desculpas. Não é assim? É, não é? Estão todos bem? Quem assistiu a live bebendo água? Vamos ver agora a hora da verdade. Quem assistiu a live bebendo água, põe, faz um eu aqui. Vamos ver. Isso é um sim? Essa carinha com um coraçãozinho nos olhos é um sim? Assistiu a live bebendo água? Ah, bebi 2 copos. Ótimo, muito bem, parabéns. É porque às vezes a gente tem que lembrar, né, que a gente precisa beber água. Eu estou aqui lembrando que a gente precisa beber água. Então vamos começar a fechar nossa live com um exercício sistêmico que eu gosto muito. Ai, comer um bombom! Muito bem! Muito bem! Se bebeu água e comer um bombom, está equilibrando. É bom uns docinhos, o que não é bom é o excesso, não é verdade? Vamos já para o encerramento da nossa live com um exercício sistêmico. Um exercício sistêmico que vai falar com a nossa pele, que vai mostrar para a nossa pele, para a lembrança da nossa criança que sente saudade do colo de mãe, que sente falta do colo de mãe, desse afago, desse acolhimento, principalmente da mãe, pela teoria sistêmica. Tá? Respira, porque agora a gente vai acolher quem sofre de fibromialgia, enxaqueca, as dermatites atópicas, seborreicas, as bolhosas tipo herpéticas, desidroses e depressão, que são ramos de uma mesma árvore, que é a árvore da tristeza, tá? Que é a falta do colo de mãe ou a saudade do colo de mãe. Esse aqui no Floral of Core é o despertar da alegria e com a comunicação corporal, eu gosto muito dessa comunicação corporal,
todos os dias, por 21 dias antes de dormir, você vai fazer um alto abraço. Vai juntar as mãos assim, vai virar dedão. Estão conseguindo acompanhar? Ó, unha com unha. Vai virar o dedão. Entrelaça os dedos e vai passar por debaixo do braço. Vamos de novo? Vamos de novo? Unha com unha, unha com unha. Dedão. Entrelaça os dedos, vai ficar com o braço um pouquinho torto, tá? Entrelaça os dedos, ó o dedão aqui. Aí vai passar por dentro, olha, a mão por dentro do braço. Isso é uma técnica que eu não vou me lembrar da pessoa que desenvolveu agora, mas é para mostrar para nossa criança que estamos sendo abraçados quando éramos crianças, na época de nenê. Então você vai deitar, vai ficar um pouquinho de um lado, vai percebendo. Se der vontade de chorar, chore, não segure o choro. Deu vontade de chorar? Aí você fala, tudo bem, agora está tudo bem. Você cresceu e está tudo bem. Simples, não é? Mas você vai comunicar para sua criança. Está tudo bem. Agora está tudo bem. Você cresceu. Nós crescemos e vencemos. Vamos de novo para fazer o alto abraço? Põe as mãos, ó, unha com unha, dorso com dorso da mão, dedão, vai entrelaçar os dedos. O teu braço está um pouquinho torto, aí você vai passar por dentro, ó, tá? Vai ficar uns 2 minutinhos de um lado. Aí, se der vontade de chorar no início, você respira fundo. Obrigada, mãe. Obrigada, mãe. Eu recebi o suficiente. Agora eu dou conta. Aí você respira, se acalma, vai para o outro lado. Obrigada, mãe. Eu recebi o suficiente. Agora eu dou conta. Deixa comigo. Agora eu dou conta. Eu cresci. Menininha, menininho, crescemos, vencemos na vida. É você com a sua criança interior. Aí você termina com um gesto de gratidão. Esse gesto de gratidão, você abre as mãos e a tua cabeça um pouquinho mais baixa do que seu coração. Obrigada, mãe, por tudo aquilo que eu recebi. Obrigada. Sem julgamentos, sem julgamentos. E aqui não tem nada a ver com amor, percebe? Que a gente não falou em amor, nós falamos de uma forma ao que os grandes especialistas falam do honrar pai e mãe. Isso é honrar pai e mãe. Apesar de tudo, eu escolho ser feliz. Porque pai e mãe não é perfeito, é ser humano também. Existe o ser humano perverso, existe sim, e a gente tem o direito de se afastar. Quem é vítima de pessoas, quem é vítima de violência, não é obrigado a conviver com quem machucou tanto, não é verdade? Então a gente pode sim melhorar. Gente, tá muito escuro, só um minutinho, deixa eu. Piorou ou melhorou? Eu não estou enxergando nada. Tá pior ou melhor agora? Alguém me dá um feedback? Só para a gente encerrar com um pouco mais de luz. Fê, tá melhor ou pior? A questão da luz. Será que travou e eu não sei? Está bom. Tá. Então, junte as mãos, agora que tem mais luz. Unha com unha, dedão com dedão, entrelaça os dedos
e vai aqui, vai de um lado. Ah, estava bom também? Tá. E vai do outro. Obrigada, mãe. Eu recebi o suficiente. Deixa comigo, eu dou conta. E respira. A gente não entra a fundo nas frases sistêmicas porque é um autoexercício. Alguém pode entrar em abreação e aí não tem ninguém para dar um suporte. Então, é a superfície do exercício sistêmico. Para quem quiser, eu faço atendimento online a partir da teoria sistêmica e da full terapia, que é bem legal para traumas, procrastinação, para quem está passando por dificuldades na vida, dificuldades de relacionamento. Então, esses exercícios aqui são exercícios muito na superfície, mas que vai alterando a nossa química corporal. O que é isso? A full terapia é uma terapia que eu desenvolvi a partir de vários conceitos, várias outras terapias, mas principalmente da teoria sistêmica, que também é a teoria que embasa o Floral F-Core, e a partir da hipnose conversacional. Por exemplo, estas nossas lives aqui, eu já explico o que é a abreação. Essa nossa live aqui, a conversa terapêutica, é um pouco dessa hipnose conversacional. Quem se propõe a participar, quem vai lá depois no YouTube ouvir as lives lá, é uma hipnose conversacional, porque sem perceber, parece uma conversa boba, sem propósito, mas tem propósitos. E quando a gente começa a mudar a nossa consciência, trazer consciência, novas elaborações, novas compreensões para os nossos sintomas físicos, a química corporal começa a ser alterada. Então, é um passo a passo também para a nossa cura, para a nossa melhora de sintomas corporais. A abreação é o que a gente fala em terapia, quando você está fazendo uma terapia e tem um efeito colateral dessa terapia, ou uma catarse negativa, uma crise, um choro, entra num modo de choro profundo e não consegue sair sozinho. É uma reação não desejada da terapia. Entende? É uma reação adversa. Então, por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados para que a gente não faça exercícios sozinhos muito profundos, sem que a gente não tenha mecanismo de sair daquilo. Tudo com muita responsabilidade, não é verdade? Tudo com muita responsabilidade. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês, dessas questões da dermatite atópica, fibromialgia, a dermatite bolhosa tipo herpética, a desidrose, enxaqueca e depressão. São ramos de uma mesma árvore e a raiz é a tristeza, a saudade ou falta de colo de mãe. Tem um exercício sistêmico aqui. Compartilhe essa live. Lá na Full Terapia tem um monte de vídeo legal falando dos sintomas, dando dica de plantas e também falando do aspecto da teoria sistêmica a partir desses sintomas. Vale muito a pena ver, então vai lá, curte, compartilha. E amanhã espero aqui também, lá para 1h30, 2 horas, mais uma vez com a nossa live. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada pelo carinho e até breve. E essa live também vai lá pro YouTube Full Terapia. Um grande abraço. Deixa eu fechar aqui.